Tem coisas que você não deveria ler em voz alta. Não importa se você acredita ou não. Alguns nomes não foram feitos para serem chamados. E o pior é que você não precisa terminar. Só começar já é suficiente. Meu nome é Nicholas e eu só entendi isso depois que já era tarde demais. Porque o ritual não deu errado. Ele funcionou antes da última palavra. E foi aí que eu percebi uma coisa. Aquilo não estava esperando eu terminar. Estava esperando eu começar. Eu nunca fui o tipo de pessoa que mexe com essas coisas. Nada de ritual, nada de invocação, nada de livro estranho. Mas naquela semana, eu não estava pensando direito. Problema com dinheiro, trabalho indo mal e uma sensação constante de que tudo estava dando errado ao mesmo tempo. Foi aí que um amigo meu comentou, como quem não quer nada: já ouviu falar no livro de São Cipriano? Eu ri. Achei que era brincadeira. Mas ele não riu de volta. Só falou uma coisa: não mexe com isso. E devia ter acabado ali, mas não acabou. Porque no dia seguinte, o livro apareceu na minha frente. Velho, capa escura, sem título na frente. Eu não sei dizer de onde veio. Não lembro de ter comprado, nem de alguém ter deixado lá. Ele só estava na mesa. E o pior é que eu abri, sem pensar, sem motivo. Só abri. As páginas eram cheias de texto estranho, orações, símbolos e instruções. Até que eu achei uma parte diferente, mais curta, mais direta, poucas linhas e uma única instrução no topo: leia em voz alta. Eu devia ter fechado ali, devia ter ignorado, mas tinha uma frase bem no final da página, e foi ela que me fez continuar. Resposta imediata. Eu ri, baixo, sem acreditar, e comecei a ler, em voz alta. Eu fiquei folheando o livro, sem saber exatamente o que eu estava procurando. Mas no fundo, eu sabia. Dinheiro. Sempre tinha uma palavra repetida ali: prosperidade, ganho, retorno imediato. Até que eu achei uma página marcada, diferente das outras, mais limpa, mais direta. No topo estava escrito: ritual para obter retorno rápido. Meu coração bateu mais forte, porque era exatamente isso o que eu precisava. As instruções eram simples: ler em voz alta, sem interromper, até o final. E no rodapé, uma frase pequena: não pare no meio. Eu devia ter fechado ali, sério. Mas eu não fechei, porque naquele momento parecia fácil demais, rápido demais, perfeito demais. Então eu comecei, em voz alta. No começo, nada aconteceu, só minha voz ecoando no quarto. As palavras eram estranhas, pesadas, como se travassem na língua. Mas eu continuei, linha por linha,
sem parar. Até que, na terceira frase, a luz piscou. A luz piscou só uma vez. Rápida, mas forte o suficiente para me fazer parar de ler. Eu olhei para o teto, depois para o livro. E foi aí que eu lembrei. Não pare no meio. Meu estômago gelou, porque eu tinha parado, mesmo que por poucos segundos. Eu tentei continuar. Voltei os olhos para a página, mas as palavras pareciam diferentes, torcidas, como se tivessem mudado enquanto eu olhava para a luz. Eu pisquei forte, confuso, e então a luz apagou. Tudo ficou escuro, na hora, sem aviso, sem barulho, só escuridão. Meu corpo travou, porque naquele segundo eu ouvi outra respiração no quarto. Não era minha. Estava perto, muito perto. Lenta, pesada. Eu não conseguia me mexer, só ouvia. E então, alguma coisa arrastou o pé no chão, atrás de mim. Meu coração disparou. Na mesma hora eu peguei o celular e liguei a lanterna. A luz acendeu tremendo, fraca. E o quarto estava vazio. Mas não completamente, porque tinha uma coisa diferente. O livro. Ele não estava mais na mesa. Estava no chão, aberto, em outra página. Uma página que eu não tinha visto antes. E no meio dela, tinha uma frase escrita maior que o resto. Agora, ele ouviu você. Meu sangue gelou, porque naquele momento, alguma coisa bateu na porta do apartamento. 3 vezes. Lentas. E eu morava sozinho. As batidas vieram devagar. 1, 2, 3. Fortes o suficiente para fazer a porta tremer. Eu fiquei parado, lanterna do celular tremendo na mão, olhando para o corredor. E então veio de novo. Toque. Mais forte. Mais perto. Como se aquilo soubesse que eu estava ouvindo. Meu primeiro pensamento foi simples. Alguém entrou no prédio. Algum vizinho. Algum bêbado. Qualquer coisa normal. Mas aí eu olhei para o relógio do celular. 3h17 da manhã. E lembrei de uma coisa. O portão do prédio trancava à meia-noite. Ninguém devia conseguir entrar. Ninguém. E então, a maçaneta começou a mexer. Devagar. Sem pressa. Como alguém tentando abrir com calma. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não estava batendo mais. Estava tentando entrar. Eu dei 2 passos para trás, sem tirar os olhos da porta. E foi aí que eu ouvi uma voz, baixa, abafada pela madeira, mas claro o suficiente. Você pediu. Minha respiração travou, porque eu reconheci aquela voz. Era a minha. Só que mais lenta, mais pesada. Como se outra coisa estivesse tentando copiar. A maçaneta girou mais forte e naquele momento a energia voltou. As luzes acenderam de uma vez e eu vi, debaixo da porta, uma sombra, parada,
como alguém bem do outro lado. Mas tinha uma coisa errada. A sombra não tinha pés. E então a voz falou de novo. Agora abre. Eu não consegui me mexer. Sério. Meu corpo travou. Como se alguma coisa já tivesse entrado ali. A sombra continuava parada debaixo da porta, imóvel, esperando, e a maçaneta girando devagar. Agora abre, a voz repetiu, ainda igual à minha, só que mais próxima, como se não estivesse mais no corredor, como se estivesse dentro do apartamento. Foi aí que eu tomei coragem. Corri até a cozinha. Peguei a primeira coisa que vi. Uma faca. Ridículo, mas era tudo que eu tinha. Voltei devagar para o corredor, tentando ouvir, tentando entender se aquilo ainda estava lá. E então eu percebi uma coisa. O silêncio. A maçaneta tinha parado. A voz sumiu. As batidas também. E a sombra não estava mais ali. Eu fiquei parado, sem respirar direito, esperando, até ouvir um som atrás de mim, baixo, muito perto, como páginas sendo folheadas. Eu virei devagar e vi o livro, aberto na mesa de novo, mas eu não tinha deixado ele lá. E tinha mais uma coisa. Uma frase nova escrita na página. Uma frase que não estava antes. Pagamento recebido. Meu sangue gelou, porque na mesma hora o celular vibrou. Notificação do banco. Transferência recebida. Exatamente o valor que eu precisava. Eu devia ter ficado feliz, mas não fiquei, porque junto da notificação veio outra coisa. Uma foto, tirada dentro do meu apartamento, naquele momento. Eu aparecia parado no corredor, olhando para o celular, e atrás de mim tinha alguém. Alto, escuro, parado perto da porta do quarto. A pior parte? A foto não foi enviada por nenhum número. Só aparecia uma palavra no remetente. São Cipriano. Eu saí daquele apartamento naquela noite. Nunca mais voltei. Nunca mais toquei naquele livro. Mas às vezes, de madrugada, eu ainda escuto páginas virando sozinhas. Então, se algum dia um livro aparecer na sua casa e prometer resolver seus problemas rápido, não abre. Porque algumas coisas, e quando respondem, sempre cobram alguma coisa em troca. Se inscreve no canal, ativa o sino e me diz aqui nos comentários: você faria um ritual para conseguir dinheiro? Boa noite, se você conseguir dormir.